Fala galera, mais um episódio de Queimadas de ACI. Dessa vez a nossa convidada é a professora ortopedista Priscila Mrozinski. Ela veio direto de Cuiabá, que ela é professora lá da UFMT de Cuiabá, né? Para fazer um papo com a gente sobre a ortopedia na era digital. Como a informática, como que a tecnologia ajuda nessa área. Isso, olá, boa noite. É um prazer imenso estar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês, essa interação interdisciplinar, né? Então, da medicina com a área de exatas, informação. E vamos conversar um pouco da importância da tecnologia na área da ortopedia, né? Então, meu nome, como já fui apresentada, né? Priscila Macedo Caires Mrozinski. O Mrozinski, todo mundo me pergunta, vem do lado do meu marido, que é né, família polonesa. Então, eu sou ortopedista, especialista em cirurgia da mão. Né, eu sou mineira, venho de Belo Horizonte. Então, e eu vim para cá porque estava com uma carência de cirurgião da mão, né? Então, assim, eu vim, dou aula na UFMT de Cuiabá, mas clinico aqui na Clínica Ortocenter, na especialidade de cirurgia da mão, tá? Então, assim, esse encantamento meu pela medicina, ele vem desde que eu era criança mesmo. Então, assim, na época eu gostava muito da parte de cirurgia plástica, gostava muito do Ivo Pitangui, né? Então, assim, o meu desejo era até mexer com a parte de cirurgia plástica, mas que fosse reparadora. Nisso, a gente começa a estudar, gostei de oceanografia, de veterinária. E aí, na época do terceiro ano, eu cheguei a prestar para veterinária, passei, aí eu falei assim, eu vou ficar mais um pouquinho no cursinho para poder decidir mesmo o que eu quero. Nisso, a minha prima começou a fazer fisioterapia. Então, eu apaixonei pela área da fisioterapia e cursei o curso de fisioterapia antes da medicina. Então, eu fiz a fisioterapia, adorei a parte da reabilitação, mas eu sentia que faltava alguma coisa para poder complementar o atendimento dos meus pacientes. E eu entrei para a área da medicina justamente para complementar essa parte ortopédica de reabilitação, e foi por aí que durante o curso de medicina eu me encantei por diversas áreas, porque medicina é muito difícil você não gostar de alguma área, né? Então, assim, se tem área de exatas, a pessoa gosta mais de radiologia, radioterapia, ortopedia, porque a gente lida muito com parte exata de geometria, né? Então, assim, por causa da fisioterapia, eu acabei me enveredando muito para a área de ortopedia, gostei também muito de neurologia, fiquei entre ortopedia e neurologia, mas eu entrei em ortopedia e apaixonei pela área, gostei muito mesmo dos atendimentos. E por volta do meu segundo ano de residência de ortopedia, que eu fiz no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, um hospital filantrópico, em que o foco lá era muito ortopedia oncológica e pediátrica. E no meu segundo ano de residência, justamente por atender muita cirurgia da mão, principal e ortopedia pediátrica, eu me encantei pela parte de membro superior pediátrico. E aí eu estava pensando em fazer ortopedia pediátrica. E aí os meus preceptores falaram assim, não, Priscila, eu acho melhor você fazer cirurgia da mão, e se por um acaso você quiser depois pediátrica, aí você faz um acompanhamento, um fellow de pediátrica. E foi por aí que eu fiz a cirurgia da mão, né? Então, porque eu tive um encantamento pela parte ortopédica pediátrica e depois cirurgia da mão. Foi porque eu tive esse encantamento pensando em membro superior pediátrico. E aí apaixonei pela área. Então, junta um pouco dessa parte da reabilitação, que me levou para o lado da ortopedia. E tendo esse entendimento da reabilitação, aí eu vi a importância do uso de órteses, próteses dentro da cirurgia da mão, e que uma cirurgia pode ser maravilhosa, mas se não tiver uma reabilitação adequada, há um comprometimento. Você falou, o que seria órtese? Dentro da fisioterapia, né, da medicina de forma geral, nós temos órteses e próteses. Órtese é tudo aquilo que a gente pode colocar e retirar, né? Então, por exemplo, ela não fica implantada no corpo. Então, por exemplo, uma tipóia, uma tala, aquelas munhequeiras que a gente fala, né, mais coloquial, que coloca brim e velcro. Então, tudo que você pode, por exemplo, igual, né, você tira a tipóia ou um robofoot. Agora, uma prótese, por exemplo, você vai fazer um procedimento cirúrgico, em que dentro você coloca
placa, parafuso, ou coloca uma prótese de joelho e quadril, um implante, né, que você não tem como tirar, aí a gente chama de prótese. Então, o jeito mais fácil é considerar a órtese algo removível, e a prótese é quando uma coisa que já é mais implantada, mais definitiva, né? Geralmente por procedimento cirúrgico que é necessário realizar. Legal. E você está há bastante tempo nessa área? Bom, na área de ortopedia e cirurgia da mão, Isso. bom, a ortopedia, a minha residência foi de 2013 até 2016, e aí em 2016, aí na mesma cidade, Belo Horizonte, eu entrei para residência em cirurgia da mão na Santa Casa de Belo Horizonte. Então aí de lá, são 2 anos que a gente faz cirurgia da mão, né? Aí eu terminei em 2018. E cirurgia da mão geralmente é uma especialidade médica que existem 2 formas de você entrar nessa residência. Ou você faz ortopedia, ou senão você faz cirurgia plástica. Então, assim, tem essa coisa aqui, né? Então, assim, ou a pessoa entra pelo caminho da ortopedia, ou se não, entra pela cirurgia geral, cirurgia plástica e cirurgia da mão. Então, existem muitas pessoas que, né, da cirurgia da mão, que aí o foco vai ser um pouco diferente. Quem veio da ortopedia sabe lidar muito com ossos, tendões, e quem veio da plástica sabe muito lidar com enxertos, retalhos, né? Aquelas partes assim de pele, de músculo, que chega a fazer coberturas quando a pessoa tem uma lesão grave, né? Então, para cobertura de pele. Então, essas 2 áreas, e acabou que no final das contas... Uniram os desejos. E sobre... Nessa área da medicina, em geral, e na sua área de ortopedia, como que você vem vendo a tecnologia sendo implantada? Como que ela está auxiliando vocês? Bom, muito interessante, porque ultimamente a gente está tendo um boom, assim, da cirurgia robótica, né? Então, assim, na ortopedia também tem tido, né, o avanço na cirurgia robótica. A gente vê em diversas áreas, né? Mas o mais recente que a gente tem visto, por exemplo, é o uso da robótica para próteses, né? Então, tanto de quadril, joelho, e já existem alguns cursos de microcirurgia robótica também. Então, os robôs ajudando a fazer essas cirurgias que são bem delicadas, né? De neurorrafia, arteriorrafia, reimplantes, revascularizações, que necessitam de grande precisão. Então, é algo que vem avançando. Até então, também as impressões em 3D eram utilizadas principalmente para planejamento cirúrgico. Então, às vezes, simulava um membro comprometido, ou uma fratura, ou uma amputação, e aí verificar qual tipo de prótese seria mais interessante, ou qual tipo de implante, né? Quando eu digo implante, é todo o material cirúrgico que a gente pode utilizar, por exemplo, o fio de Kirchner, né? Os fios metálicos, né? As placas, parafusos. Então, uma fratura mais elaborada, você faz um modelo em impressão 3D, para ver qual implante que seria mais adequado, né? Então, além disso, aí o uso de órteses, né? Então, para poder fazer a imobilização, como se fosse uma imobilização gessada, uma tala gessada. Então, existem imobilizações que têm sido feitas também em impressão 3D, e que é uma área bem promissora. Então, para esse tipo de imobilização, porque o gesso é algo bem antigo, mas que é muito utilizado, que é o carro-chefe ainda da ortopedia, né? Só que tem aquela desvantagem do gesso, você pode perder com a água, né? Então, se molha, né? Às vezes mais pesado. Então, assim, a gente usa o gesso sintético também, né? Então, hoje já tem esse avanço do gesso sintético, mas algumas imobilizações feitas com impressão 3D têm sido bem interessantes, e principalmente se consegue unir com a leveza, a durabilidade e também a estética, porque às vezes você pode fazer alguns desenhos que podem ser a marca daquela órtese, né, que pode ficar mais bonita mesmo, porque hoje isso é importante também. E você tem alguma história assim interessante que pode contar pra gente sobre utilizando a tecnologia, alguma coisa assim, ou como ela foi assim um carro-chefe para te ajudar em alguma situação? Bom, existem essas próteses, né, então, que são bem utilizadas para imobilização, mas o caso mais importante que eu vi da tecnologia na medicina, na verdade, nem é
tão ortopédico assim. Mas na época da pandemia, então na minha família, né, os meus sogros tiveram Covid, então ficaram hospitalizados na UTI. E aí, como muitos pacientes tinham que ficar em decúbito ventral, né, então barriga para baixo, então precisava de ficar mudando posição, né, então precisava de elaborar um acolchoamento para colocar o rosto em que os pacientes ficassem intubados, né? Então, assim, a pandemia foi uma novidade em vários, né, aspectos que a gente não esperava, ninguém estava programado para aquilo, então foi obrigado todo mundo a se reinventar, né? E foi aqui, na UFR, com a impressão 3D, que foi utilizado esse mecanismo para fazer o apoio dos pacientes para ficar em decúbito ventral com o acolchoamento. Então, assim, aquilo, para mim, assim, como médica, mas também como uma pessoa que estava junto a um paciente, né, que era familiar, muito próximo, muito querido. Então, assim, aquilo ali eu vi como que a tecnologia e como a impressão 3D é importante e a gente tem que abraçar essa possibilidade de recursos que vão avançar muito na qualidade de vida das pessoas, não só na medicina, né? Na medicina é o campo que eu atuo. Mas, e na parte da ortopedia, além dessa parte de imobilizações, né, com impressão 3D, próteses para planejamento cirúrgico, na cirurgia da mão existe uma máxima que nenhuma prótese é possível, vai ter uma qualidade melhor do que para substituição de um membro original. O que isso quer dizer? Que você pode ter a melhor prótese que ela não vai substituir aquele membro que está prejudicado, mesmo que ele funcione parcialmente. Eu me atrevo a discordar. Então, assim, eu considero que nesse momento a gente precisa avançar para que as próteses realmente elas se aproximem ao máximo do membro que foi perdido. Agora, isso entra em várias questões psíquicas, a abordagem do paciente, a relação que ele tem com seus membros, né? E ver como que ele vai perceber a importância tanto da amputação, né? Como que ele vai digerir o processo, né? Da amputação, quanto de ter uma aquisição ou numa prótese sintética ou de um transplante, né? Recentemente a gente tem visto alguns transplantes de mãos, né? Às vezes de face, né? Então vai depender muito do conceito que a pessoa tem, a individualidade nela, né? Então, assim, tem gente que não consegue se imaginar como um transplante de uma mão de outra pessoa, assim como a face de outra pessoa, né? Alguns pacientes preferem uma prótese, né, sintética, né, que a gente costuma ver mesmo, do que permanecer com aquele membro cheio de deformidades, de defeito, com limitação de movimento, que não atende direito, né, a sua funcionalidade. Então, o que a gente precisa é, às vezes, quebrar tabus. E eu me considero uma dessas pessoas que estão querendo quebrar tabus. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que a prótese pode substituir, sim, e pode ser mais bonita também, do que uma deformidade na mão que a pessoa não precisa aceitar. Que vai ficar com aquela deformidade que tem que aceitar que é assim, pronto, acabou. Né? Então, assim, aceitar aquele momento de acidente, de deformidade congênita, de infecção, a história não tem como mudar. Né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, a história de um dedo que foi quebrado é diferente da história do outro dedo que nunca foi quebrado. Você sempre vai lembrar que aquele dedo foi quebrado, né? Mas como você vai abordar isso, o que você vai fazer dali para frente é que é a diferença. Como que você vai lidar com aquilo é diferente. Então, tem pacientes que preferem uma prótese sintética, preferem uma prótese artificial a permanecer com o dedo ou a mão com deformidade só para poder falar que tem uma mão, né? Então, assim, depende muito de caso a caso, né? Então, assim, eu acho que não, nem sempre a pior mão é a melhor mão. Né? Então, assim, essa máxima eu desejo entrar naquele caminho que vai quebrar esse tabu. Porque, no momento, a prótese não é a melhor, que às vezes, no momento,
a mão, o membro que ele tem, que ainda está funcionando, mas a gente tem muito a avançar para poder conseguir fazer essas próteses e nós estamos no caminho aí, né? Então, esse foco da impressão 3D. Legal. E anteriormente eu tinha dito, você também disse que é professora lá Sim. no FMT. Como que surgiu essa oportunidade de ser professora? Isso foi uma história bem interessante. Eu trabalhava na equipe de cirurgia da mão do Hospital João 23, que é um hospital de referência em trauma e queimados lá em Belo Horizonte. Então, uma referência do estado e até nacional. E de trauma até na América Latina, dependendo de alguns casos, né? Então, tinha ele ponto, então chegava traumas gravíssimos, né? E um colega meu, marido de uma amiga, os dois são professores aqui na UFR, Dr. Rafael Mederi e a doutora Josiane, que é endocrinologista. Um dia ele estava visitando os amigos, né, que eram colegas de plantão, assim, aí me apresentaram, essa é a doutora Priscila, nossa especialista em cirurgia da mão, já tem 2 anos que a gente não tinha especialista aqui na sexta-feira. Aí ele falou, interessante, nós não temos especialista em cirurgia da mão lá em Rondonópolis. Aí eu falei assim, vai lá e tal, lá tem a universidade, vai ser bacana e tal, atendimento e tudo. Aí eu virei e falei assim, vou lá conhecer. E eu amei a cidade, gostei muito daqui, gostei muito do Mato Grosso, né? E aí nisso surgiu a possibilidade de fazer a prova para ser professora de ortopedia. Então, assim, eu já vim tanto para poder trabalhar e para dar aula, né? E é uma coisa que meu pai morre de rir, que eu sempre gostei de dar aula. Sempre. Quando eu era criança, eu colocava todo mundo para copiar. Eu ficava no quadro e ainda falava que eu ia pagar se não andasse rápido, sabe? Então, eu sempre gostei de dar aula. Eu tenho muito prazer em dar aula. E, além disso, eu acho fundamental o nosso processo de formação dos alunos e com aqueles que vão cuidar de nós, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Então, assim, é o que a gente pode contribuir com a sociedade e é aquilo que ninguém tira da gente, que é o conhecimento. Então, assim, eu gosto de dar aula e eu acho que é um papel que a gente tem com a sociedade de transferir e proporcionar conhecimento, instigar os alunos a correr atrás, e que eu acho que esse que é o principal papel do professor. Nem sempre é só ensinar, mas instigar, né? É fazer procurar, ensinar a estudar, a pesquisar. Então, esse que eu acho que é o papel e eu adoro dar aula, né? Então, sempre que alguém pede para dar aula, eu tô aí. Legal. Você desenvolve um projeto com a professora Mara, que é a nossa professora aqui de Sistemas de Informação. Como que foi a abordagem dela? Como que é o projeto? O que vocês estão desenvolvendo? Bom, voltando então no Dr. Rafael Mederi, olha como que a vida é. Então ele me buscou lá no João 23, né? E um dia ele comigo no consultório, olha, eu encontrei com uma professora, a professora Mara, muito simpática, tá muito envolvida com um projeto de mão robótica. Eu lembrei, te passei, ela vai entrar em contato com você. E foi assim, foi bem natural, né? Então, o Rafael passou o contato dela e o papo, né, desenvolveu rapidamente, todas duas muito empenhadas, com vários alunos também bem interessados, também instigados, né, a desenvolver esse projeto. Então, isso foi muito bom. Então, a professora Mara entrou em contato comigo, nós trocamos algumas figurinhas a respeito de projetos, possibilidades, algumas coisas que da área, né, da parte de exatas, a minha da área de medicina, de ortopedia, de cirurgia da mão. Então, e foi uma coisa bem interessante, porque eu e o meu pai é engenheiro mecânico e é outra pessoa também super curiosa, né, autodidata, e a gente tinha essa vontade, esse plano de mexer com impressão 3D, de órteses. Eu sinto uma carência, né, de chegar a algumas órteses que sejam mais adequadas, mais anatômicas, mais confortáveis para a individualidade, né, de cada paciente. Então eu falei, pai, vamos pegar essa impressora 3D, vamos, né, comprar uma impressora 3D, vamos mexer com isso, fazer umas órteses bem individualizadas. Mas na correria do dia a dia, eu falei assim, isso está muito complexo para mim sozinho, né? Aí eu falei assim, não, aí deixamos um pouco quietinho, aí naquele momento que eu trouxe a impressora de um lugar para o outro,
o Rafael me falou, eu falei assim, gente, mas parece que assim, Deus falou, é agora, né? É agora. Então, eu já tinha essa impressora 3D, né? E o meu pai já tinha estudado algumas coisas a respeito dessa impressora, mas eu sempre tinha dentro de mim, depois que a gente tentou e tudo, eu falei assim, eu acho que não vai ser da medicina para exatas, vai ser da exatas para medicina, e foi justamente isso que aconteceu. Quando a professora Mara chegou com os alunos já interessados com esse suporte, né, da tecnologia, da informação, aí eu falei assim, é agora, né, então assim, isso aí foi providencial, né, que aí eu vejo que eles que estão, né, proporcionando mais esse trabalho aí, porque eu venho só para dar umas pinceladas, né, da parte da individualidade da anatomia, mas assim, é muito bacana de ver o trabalho deles, né. Legal. A professora Mara tá aqui escondidinha. Ela não quis aparecer, mas então vocês desenvolvem órteses, Sim. né, pela impressora 3D? Isso, a gente tem desenvolvido algumas órteses, né, pequenininhas, menos complexas, então a gente tá igual o degrauzinho, né, então esse aí é um modelo que eu tinha conversado, que nas deformidades com lesão do mecanismo extensor, ou seja, a parte de trás do dedo, né, para esticar o dedo, então, às vezes, a pessoa vai enfiar a mão no bolso e rompe o tendão, ou tem uma fratura, né, junto com o tendão, uma fratura avulsão. E aí, essa é uma possibilidade de tratamento conservador, ou seja, tratamento não cirúrgico. Então, é uma órtese, a gente geralmente utiliza uma tala metálica com uma espuminha, e a gente faz essa moldagem em torno de 10 graus de hiperextensão, por isso que ela tem esse aspecto de um triângulozinho assim para cima, né? Para poder deixar o dedo hiperestendido, né, mais esticado, e uma parte do tendão encontrar com o outro, cicatrizar, e esse aí vai ser a finalização do tratamento. A gente deixa em torno de 6 a 8 semanas, tá? Imobilizado dessa forma, e essa é uma possibilidade da impressora 3D. Então, utilizar, seguindo as medidas, né, do dedo, qual dedo que foi machucado, porque se você perceber, cada dedo ele vai ter uma largura, um tamanho diferente, e aí vai permitir um tratamento mais individualizado, com mais conforto, mais bonito, né? E aí utiliza o velcro, muitas vezes mais fácil de ser removível, né, higienizado. Então, assim, é bem promissor isso, tá? A utilização da órtese 3D. Legal. Você tem alguma mensagem para deixar para os nossos alunos, o pessoal, ou o pessoal de medicina? Bom, a minha mensagem é que o conhecimento nunca se perde. O que a gente precisa é ter força de vontade, ser instigado e sempre aprimorar, ter vontade de correr atrás. E aquela frase, né? O possível só é possível porque o impossível, um dia alguém acreditou que era possível fazer. Então, enquanto a gente ficar nessa que é impossível, a gente não vai andar. A gente tem que acreditar que o impossível, alguma coisa precisa ser feita para se tornar possível. Quem diria que hoje em dia a gente andaria de avião, né? Alguém um dia acreditou que alguém poderia ser capaz de ter um instrumento que ficasse planando no ar, né? Então, assim, a gente tem que acreditar no impossível para poder conseguir grandes feitos. Então é isso, estudar e correr atrás do que pode ser feito. Eu quero agradecer imensamente à professora por vir aqui um pouquinho, passar um pouco do seu conhecimento, falar do seu projeto, auxiliar a gente, ajudar, né? Que essa interdisciplinaridade é muito importante, né? Sim. Porque se a gente fica só em caixinhas, Sim. a gente voa pouco, mas juntando com a propulsão que um outro colega pode dar, a gente vai muito longe para alcançar o impossível. E o conhecimento, as dúvidas só fazem empurrar a gente para frente, né? Então, enquanto você acha que domina tudo daquilo e vem alguém e bota uma duvidazinha e fala, opa, então ainda tem muito ainda para crescer. E a gente vai crescendo junto, né? O bom da interação de várias disciplinas é que cada um ganha um pouquinho.
Foi um prazer imenso estar aqui. Estou sempre à disposição, tá? Legal. Você quer divulgar suas redes sociais? Bom, o meu nome, né, é doutora Priscila Mrozinski, então doutora Priscila Cirurgia da Mão, que é no Instagram. Então lá eu tenho alguns vídeos a respeito de cirurgia da mão, algumas lesões. Então, porque às vezes a pessoa não sabe, e é muito comum a pessoa não saber que existe uma especialidade de cirurgia da mão, né? Então, assim, eu brinco que como o corpo humano ele é dividido por dentro, por fora a ortopedia também ele tem as especialidades, né? Então eu tenho um Instagram, né? Que aí pode ter acesso a algumas imagens e qualquer coisa eu estou à disposição, respondo mensagem lá também e estou à disposição. Legal. Obrigada Nada. e até a próxima. Tchau.